Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, que seu final de semana tenha sido ótimo e desejo para você já de início uma ótima semana, porque hoje a gente está trazendo novidades, que é o início, se você está vendo esse vídeo no domingo, o início da sala ao vivo que eu estou preparando com muito carinho para você, que vai acontecer agora dia 7/4. Então, eu já começo assim falando nesse vídeo, que é para você que me acompanha aqui assistindo os vídeos de swing e position trade, ficar sabendo que nós vamos estar muito mais intenso agora nas nossas explicações de interpretação do mercado. Então, eu já conto com a sua presença lá na sala do Day Trade para você entender como que é possível também ganhar dinheiro no Day Trade. Essa é uma visão que eu tenho que é sine qua non para um trader vencedor. Ele não necessariamente deve ficar somente num formato de operação. Por exemplo, eu quero fazer só swing, ou eu quero fazer ou só buy and hold, ou só day trade, que é o que a maioria acaba escolhendo, né? Por ser mais rápido e ter a possibilidade, entre aspas, né? Existe a possibilidade, mas é aí que mora o perigo, né? De você fazer o seu dinheiro mensal ali no day trade. Só que tudo é um passo a passo e muitas vezes dividir o peso dessa responsabilidade de fazer o dinheiro no day trade com o swing trade, com o position trade, de fazer esse dinheiro mensal ou anual que seja, você fortalece, faz com que as chances de dar certo no day trade é muito melhor. E é disso, exatamente disso, que nós vamos falar nessa sala. Nessa sala, a gente vai estar focado muito em análise da movimentação, da dinâmica que o preço faz dos ativos, dos índices que a gente olha, né? Dólar, Bitcoin e mini índice, que vai ser o foco principal. A gente vai verificar realmente como a gente pode extrair dinheiro com tranquilidade, sem muitos cliques, sem overtrade, sem loucura, né? Então, eu já estou iniciando esse vídeo com essa alegria no coração, passando já essa informação de cara, estampado. Sei que você veio aqui para ver swing trade, position trade e entender a movimentação num tempo maior, mas eu não poderia deixar de passar essa mensagem aí para você. Então, vamos começar aqui o nosso vídeo, né, com algumas informações que eu sempre passo aí, né? É importante se ater, porque no swing, no position trade, o time é diferente, o movimento é mais cadenciado, é mais devagar, apesar que o mercado está ganhando uma volatilidade muito grande nos últimos tempos, né? Então, eu não sei se você também se sente inseguro na hora de escolher um ativo para operar, né? Essa é uma insegurança que bate em qualquer pessoa, porque não tem certeza no mercado variável, né? Então, eu não sei se você fica com medo de perder dinheiro, né, no momento que você vai escolher, se esse medo interfere na sua tomada de decisão. Mas é disso que nós falamos aqui todos os domingos. Nós analisamos o mercado juntos para que a gente tenha mais clareza e confiança nas decisões, né? Então, o trader que está iniciando, que é iniciante, também vai conseguir pegar essa informação e aplicar no seu dia a dia, né? Normalmente os traders iniciantes eles se frustram ao ver ali os seus resultados, né, negativos, seus trades dando errado. A chave para o sucesso está exatamente em entender a dinâmica do preço, entender uma boa leitura do gráfico, como que você pode aproveitar essa movimentação, essa volatilidade do preço aí, né? E o cenário macroeconômico, entender de uma maneira geral também, principalmente dólar e índice, né? Que o Bitcoin também, que acaba sofrendo interferências macroeconômicas. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Na semana passada eu falei sobre venda no índice, é só dar uma olhadinha aí, né? Ele tinha um stop curtíssimo e o clima era de compra, todo mundo falando que o Brasil estava em desconto, e de fato eu até concordo que ele está num preço bem reduzido,
mas talvez a situação ela não macroeconômica ela não é tão favorável ainda, o que nos dá mais oportunidades daqui a pouco, né? Estou até realmente esperando que isso aconteça. Então, na semana passada está gravado aí no vídeo, veja o vídeo da semana passada na parte do índice e do dólar também, porque eu falei de pontos ali interessantes no dólar, né? O F34 ele me dá o sinal, ele me permite dar a leitura para que eu possa tomar aí uma decisão com uma visão mais clara, né? Ele me permite essa clareza na visão, na leitura do gráfico. Então, o índice deu uma venda na semana passada para swing e foi muito legal, tá? Ele ainda está, nós vamos ver hoje aí como é que ele está vendido, se ele ainda permanece nessa situação. Hoje nós vamos buscar interpretações como a que eu fiz na semana passada e ler novamente o mercado sobre o foco aí da situação macroeconômica e sob a ótica do F34, não é isso? Então, vamos nessa? Eu já vou compartilhar aqui a tela, já começando com um gráfico aqui para você. Vamos ver se dá certinho aqui. Muito bem, vamos pôr no Ibovespa aqui no diário. O Ibovespa tem um canal aqui, né, ou uma lateralidade aqui dada por este retângulo de rosa, que eu já desenhei há muitos anos. Aí eu convido você a olhar o vídeo, né, os vídeos de finais de semana de Position Trade. Você percebe que tem muito tempo que ela está desenhada e eu venho esticando ela. Por quê? Por que você está esticando ela? Porque o preço não decidiu para que lado ele vai ainda. Então, hoje você vai presenciar eu esticando mais um pouquinho esse canal aqui, ou esse retângulo, né, essa lateralidade aqui. Vamos ver que horas que ele vai andar fora dela. O que foi semana passada? Eu falei desse doji aqui, né? E também no semanal, ele me deixou um outro doji e eu disse que o stop estaria acima desse doji. Por quê? Por quê? Porque o F34 acendeu verde. Então, quando ele acendeu verde, está gravado, só voltar lá, assista o vídeo passado. Eu tenho que pensar em compra. E como que eu tenho que pensar em compra? Quando ele estiver fazendo máximas e mínimas maiores. E ele veio aqui, ó, para dentro da zona bipolar do F34. Só que vocês sabem, quem acompanha já está careca de saber que eu venho falando do MACD com divergência de baixa. Ele vem apontando aqui uma sobrecompra, ele está numa região que está muito alta. Eu preciso de um respiro dele aqui para baixo, para aí sim, com segurança, eu procurar por compras. Então, eu falei rapidamente aqui do Ibovespa no diário, que ele está aqui afundando aqui na zona bipolar, né, na região de compra dela aqui, mas aqui no diário a gente tem até um MACD, eu já falei isso nos vídeos também, numa região que não está sobrevendido, mas não está tão sobrecomprado quanto lá no semanal. Mas o que eu falei? É só voltar nos vídeos aí. O que eu falei do MACD? Ele precisava dar uma amassadinha mais aqui, abaixo dessa linha azul, que é um ponto onde ele costuma inflexionar, tá? Ele vem cedendo, a linha branca vem cedendo, aqui ele começa a virar. E ele chegou perto, mas não chegou nela, e nem, muito menos, abaixo dela. Então, é isso que me chamou a atenção, para eu poder ignorar essa alta aqui, quando ele chegou nessa região, que para mim é uma região de resistência, dado este retângulo aqui, ok? Essa é a visão. O MACD, ele está relativamente bonito no diário, ok? Só que, pelo fato dele não ter tocado aqui, é como se ele não tivesse uma força, né, bruta, uma força mesmo focada nessa alta. E aí ele vai assim se rastejando, e aí, se ele voltar aqui para baixo, essa sim, ele vai fazer uma mola, uma pressão muito grande aqui para baixo, e aí ele volta com a força, que é o que a gente quer, tá? Então, a minha visão é essa. Eu tenho no diário, no swing trade aqui, região boa de compra, mas o MACD também está bom. Então, ele pode ser que essa semana ele até tente novamente vir aqui para cima. Eu não estou acreditando muito nisso por questões macro, né? Mas essa é a visão que a gente tem aqui. Pelo indicador, quando eu leio o indicador para swing, é uma boa região de compra aqui. O MACD não está desfavorável, muito pelo contrário, ele está apontando aqui para cima, mas ele pode ceder, vir até aqui embaixo, na casa dos 120 mil ainda, tá? Então, é isso que está me deixando, assim,
com a pulga atrás da orelha. Eu não estou gostando muito, tá? O preço aqui, ó, vem fazendo movimentos, demonstrando uma certa fraqueza. Você percebe que aqui, ó, o MACD, o F34, já sinalizou aqui de vermelho, tá vendo? Ele deu uma coloração aqui de vermelha. Isso daí pode ser um prenúncio de tô vermelho, tô verde, tô vermelho, tô verde. E aqui agora ele vem aqui para baixo, acende vermelho de novo, que é a confirmação de uma lateralidade, tá? Então, estou muito receoso com isso. A gente olha os ativos, eles não estão bonitos, principalmente os ativos americanos estão em queda agora, com bastante força, né? Então, é isso que a gente tem que entender, uma visão macro. No semanal, continua tudo igual da semana passada. Agora, estou bem dentro da zona bipolar de verde, seria a compra aqui, muito bonito, mas o MACD está sobrecomprado. O que eu quero fazer? Eu quero comprar quando ele está aqui embaixo. Aí sim, quando ele está aqui embaixo, eu tenho um upside. O que é o upside? Ao lado de alta dele, muito maior do que aqui. Aqui ele pode até subir, né? Ele pode até ficar andando aqui de lado e o preço subindo, mas é uma subida lenta, sabe? É uma subida assim, sobe assim, cai isso tudo aqui. Aí sobe isso aqui, cai isso tudo aqui. É ruim estar nesse cenário, ok? Eu preciso do MACD lá embaixo, ok? Essa é a minha visão, é a leitura que eu faço, juntando o MACD com o F34, que eu faço isso para todos os time frames, holding, exatamente, para position, swing e day trade. Mesma leitura sempre, tá? Vamos dar uma olhadinha no dólar. O dólar, também falei dele, ele estava numa região de suporte, estou aqui com ele no diário, está na região de venda também, aqui uma região de venda com stop bem curtinho, né? Porque a qualquer momento essa zona bipolar pode acender de verde aqui, então seu stop vai ser curto, assim que ela acendeu verde, superou a máxima do candle que virou ela de verde, você tem uma chance aí de ter um stop curto com um upside interessante aí para baixo. Cuidado com o dólar, porque ele costuma, nessa região aqui, romper para cima falso, e aí te estopa, te tira do jogo, faz um violino, né, que fala, te joga para baixo de novo, tá? Então, ele está numa região aqui que ainda é de venda, mas o candle do último dia, de sexta-feira, foi muito forte, né? Para mim, ele está numa situação que pode ser que ele se consolide, tá? As linhas brancas estão aqui, ok? É uma região boa para comprar, pensando aí no position trade, tá? Essa região do position trade, eu estou falando ela há muito tempo, que aqui é uma região boa de compra, porque eu tenho a zona bipolar acesa de verde, e eu tenho o MACD muito bonito, com força aí para cima, né? Tem um upside aí para cima, a região de compra aqui. Eu falei que aqui não era lugar de comprar, lembra? Só voltar nos vídeos, está tudo falado, eu não estou inventando nada. Aqui é isso. Ah, mas existe a possibilidade de ele vir até aqui embaixo? Existe essa possibilidade, sim, tá? E aí, se ele vir aqui para baixo, provavelmente a zona bipolar vai acender de vermelho. E aí a gente tem que tomar cuidado, tá? E se ela acender de vermelho e ele passar para cima de novo, é nitidamente uma consolidação nessa faixa de preço, que é muito grande, né? Essa é a interpretação aí que a gente tem que fazer, né, e falar aqui para você. Você precisa entender isso para você cuidar do seu gerenciamento de risco. Quanto que você tem, qual o seu apetite para correr, qual o tamanho do seu apetite, né? Quanto você tem para dispor em risco, para colocar em risco. Então, aí você vai ajustar o tamanho do seu stop. Essa é a visão necessária para que você possa operar qualquer tipo de ativo aí, mini índice, índice cheio, dólar, mini dólar e por aí vai. Falando isso, vamos dar uma olhadinha como é que está Dow Jones, que o negócio não está bonito, né? A gente vê aí, ó, um gap no diário, né? Gap, será que é um gap de fuga? Virando com força aqui, ó, fazendo a cachoeira que eu chamo. Quando tem essa virada aqui, é uma cachoeira, né? Eu tenho medo dessa virada assim com força. Se ele continua andando, é uma queda violenta que vem por aí, né? Você percebe um Marobozu aqui, ó. O Marobozu, aliás, vocês já viram o Marobozu? Que nós estamos mostrando aí ilustrações, né? Tem o Doji, tem o Marobozu, tem o martelo, tá vindo um monte de coisa legal aí para explicar de forma desenhada. Você não tem como falar, não entendi. Você vai entender porque estou desenhando para você entender
como é que funciona, vai vir a explicação do Marubozu aí, fica atento no canal, dê o seu joinha, publique, compartilhe com outras pessoas para que eles possam ter acesso a esse tipo de informação também, que vai ser bem educativo. Então, se você conhece alguém que está começando na Bolsa, que não entende muito bem ainda como é que é a formação de um candle, fique ligado, vai sair já já as explicações tudo direitinho para você talvez não seja algo assim, né? Isso é banal, mas vale a pena você compartilhar com quem está começando, porque esse desenho aí ilustra bem, né, a formação do candle, como é que ele se forma e tal. Mas fique ligado que vai vir coisas também mais cabeludas aí, coisas com conhecimento mais profundo nesses desenhos também. Afinal, a gente está sempre aprendendo, né? E quando vem uma forma assim didática e ilustrada para a gente aprender, facilita muito. Perceba que tem aqui, ó, e por isso que eu tenho o F34, né? Eu desenvolvi o F34 para mim, eu gosto de ver a coisa bem desenhada. Ele fez uma queda violenta. Se eu tenho continuidade aqui, ele joga bem aqui para baixo. Isso me mostra uma certa força aí para o Dow Jones na queda. E quando eu olho aqui, ó, ele está numa região que é uma região, necessariamente, seria uma região de suporte. Por quê? Essa faixa de preço aqui é onde ele ficou um bom tempo. Você pega lá de março de 2024 até agosto de 2024. Então, ficou uma faixa de preço aqui, que é exatamente onde ele está agora, com uma região onde ele negociou muito, né? Então, é importante você ver isso. Agora, a gente percebe que ele está muito esticado, né? Você pode observar aqui, ó, que essa região aqui é uma região onde ele costuma deixar topo aqui no MACD, né? Ele cai mesmo, ele faz a correção dele, como fez aqui, né? E aqui, no caso, ele demorou um pouquinho para fazer, mas fez, né? Veio aqui para baixo, né? Aqui ele tentou, mas aí não conseguiu, e fez aí uma alta, né? Grande aí, um bom tempo, e agora ele está bem embicado para baixo, tá vendo? O desenho da linha branca aqui do MACD, ó, esse desenho aqui, é um desenho apontando com força para baixo, né? É que nem essa daqui, ó, essa subida aqui, olha como é que ela não é forte. Agora, olha essa daqui, como ela é forte para cima. Ela está embicada, né? O apontamento dela está muito forte para cima. Essa daqui não está tão forte para cima, tá vendo como é que ele é? Esse daqui, e a mesma coisa aqui, ó, se eu, né, olho bem a média, ela está bem apontada para baixo. Quando você tem uma média assim, ó, ela não está tão apontada para baixo. Perceba a demora que ele fez. Então, aqui pode ser que seja alguma coisa rápida. Isso vai gerar oportunidades, tá? Isso vai gerar bastante oportunidades aí de compra, ok? Então, a gente tem que ficar ligado. Principalmente se ele jogar com força essa linha branca aqui para baixo, que é o que me interessa. Porque aqui, ó, aqui região de compra, aqui região de compra, tá? Essas são regiões aí que interessam. Isso que é o legal, é isso que precisa acontecer. Vamos ver como é que está o Dow Jones no semanal, que aí a gente já entende melhor um cenário mais longo, né? Olha só, um candle forte também, um Marubozu também, né? Apesar de ter esse pavio aqui em cima, ele deixou quase que nada aqui embaixo, um candle mostrando força de venda, né? E o MACD está num patamar muito alto, né? Muito elevado aqui, está muito alto mesmo, ó. É esse mesmo nível aqui dessa queda aqui. Será que ele vai virar? Observe a linha do MACD, que é essa linha colorida aqui, ó, de verde e vermelho, como que ela embicou para baixo com força? Ela não virou a linha branca ainda para baixo, mas ele está me sinalizando aí uma possibilidade aí, como foi aqui, ó, né, de uma queda mais acentuada aí, tá? Está num nível muito elevado o MACD, eu não gosto de comprar aqui porque eu tenho muito maior um downside do que um upside, olhando para trás, olhando aqui, ó, as curvas, as limitações do próprio MACD, tá? Essa curva aqui, para entender um pouco de macroeconomia, você percebe desde a crise de 2008, que foi injetando dinheiro no mercado, aí veio crise de 2015, aí você vai injetando, no caso foi no Brasil, né? Mas teve momentos assim também no mundo. Depois veio crise de 2020, injetaram mais dinheiro em circulação, né? E isso fez com que o movimento fosse um pouco acima da média, né? Você percebe essa linha branca aqui, navegando em alturas nunca dantes navegadas. Isso por quê? Porque injetaram muito dinheiro, muita grana no mercado em geral. E aí ela acaba
caindo aqui para a bolsa, para a especulação, né? Ele vem para cá. Os investidores acabam estando com mais dinheiro, acabam colocando em ativos, investindo, né, nessa forma aqui para poder ganhar dinheiro. Então, isso se explica por causa disso. Só que isso acaba, em determinado momento, tendo que voltar, né? E é essa a visão que eu venho falando aqui há muito tempo. Muito tempo eu venho falando, olha o MACD, olha o MACD, olha, tinha até uma musiquinha assim, né? Então, é muito importante entender tudo isso aí que está acontecendo. É uma visão macroeconômica ligada ao gráfico, intrínseca no gráfico. Quando você começa a entender que o gráfico reflete a situação macro, a situação econômica do país, a situação econômica de determinada empresa, a situação econômica do mundo, de uma visão global, você começa a ler o gráfico de uma forma melhor. Então, acompanhe aqui, tenta extrair, aproveite para fazer comentários, né, ou perguntas, que eu vou ter o maior prazer, eu respondo todo mundo, tenho o maior prazer em passar essas informações aí para você, e você vai poder ter uma visão mais abrangente do gráfico. A leitura gráfica não é só tendência, né? Não é só isso. Você tem que entender também o que está acontecendo para você interpretar bem os indicadores e fazer uma análise técnica com muito mais profundidade, com muito mais sabedoria e inteligência, né? Essa é a visão aí, porque o mercado ele não é feito de gente bobinha, não. Ele é feito de gente que sabe o que está fazendo, tá? Eles estão tomando o dinheiro dos bobinhos, é o contrário. Beleza? Então, aqui a gente tem aí, né, uma situação complexa, né? Porque um candle desse, né, um candle semanal desse daí, né, é complexo mesmo. E o que acontece em Wall Street afeta os investimentos aqui no Brasil, né? É uma forma que eu tenho que ler aqui, entender. Eu digo, não tenho nada nos Estados Unidos, não invisto fora, nada. Mas isso isso faz com que a gente interprete uma visão macro, global, que pode impactar, e normalmente impacta as ações aqui no Brasil, tá? Então, são sinais importantes no gráfico, no Dow Jones e no S&P, que você pode até antecipar os seus movimentos, sua saída. Vamos ver o S&P, já que eu falei nele. S&P, olha pelo ETF SPY, ó, tá vindo coisas interessantes aí de ETF também, fique ligado aí que tá vindo muita coisa legal. Então, ó, aqui a gente percebe esse aqui é o diário, no S&P também muito parecido, ó, fazendo a cachoeira, que eu chamo de cachoeira aqui no indicador F34, virou com força, né? Não é uma virada assim, simples, não, é uma virada com força. Então, quando a gente tem essa virada com força, assim, falha, né? Aqui, ó, tentou fazer a cachoeira aqui e falhou. Agora, será que vai falhar? Essa é a pergunta, essa é a questão. Vender aqui não dá, tá? Sempre a venda tem que acontecer dentro da zona bipolar de vermelho, ou a compra na zona bipolar de verde. E quando estopar, ficou vermelho, marca a mínima, esse candle aqui, que marcou a mínima, você estopa nele, tá? Este candle aqui, já está vermelho lá, a zona bipolar, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu ampliar para você. A zona bipolar acendeu vermelho com ele. Então, você marca a mínima dele aqui. Então, se você comprou aqui, você tem esse tamanho de stop. Então, foi esse o seu stop. Certo? E você já pode, de uma maneira, como pode dizer, arrojada, já entrar uma venda aqui. Se é arrojada, você põe bem pouquinho no seu capital. Ele vem aqui. Aí, quando ele volta para a zona bipolar, aí você pode colocar. Quanto mais aqui para baixo, mais arrojado é. Se ele viesse aqui para cima, aí você aumenta a mão. Entendeu? Essa o modo operacional. Se você for para a sala de day trade, que vai vir ao vivo, a gente vai ver isso na prática muito. E aí você vai acabar aprendendo e entendendo isso. E vai surgir oportunidades para você também ter esse indicador aí para você fazer na sua tela, né? Não fazer só comigo lá no day trade, porque não é essa o intuito, né? A intenção, não é para você ficar comigo na sala, não. É te ensinar e você seguir sua vida. E vai que eu morra, né? Vai que eu fique doente, não posso abrir a sala e por aí vai, tá? Então, já estou aqui enrolado. Vamos ver o S&P no semanal, para a gente prosseguir aí com as análises. Também um candle bem forte. Ainda não virou aqui o F34 de vermelho, ele ainda está verde. Teoricamente, aqui é uma compra fantástica. Por quê? O meu stop é muito pequeno. Vai que ele vira vermelho agora nessa próxima semana aí. Então, ele vira e deixa aqui um candle assim, mais ou menos. Eu marco a mínima dele. E aí, se ele cair, olha o tamanho do meu stop, né?
eu vendi bem pequeno. Estou com o stop muito pequeno. E se ele subir, eu tenho todo esse upside. Porém, todavia, entretanto, a gente tem que verificar que o MACD está num patamar, está num nível extremamente elevado, né? Esse nível aí, para mim, não é interessante procurar por compra. Mesmo que eu tenha um cenário assim, desse aqui, falando, olha, vai lá, porque você tem um stop bem pequenininho. É a melhor coisa que tem, é ter um stop pequeno, né? Mas ele não é o início da história, ó, o início da história se deu aqui, né? Eu já tive toda essa alta aqui, eu estou falando semanal, né? Então perceba aí que a gente tem um movimento aí já bem longo. Tomei um gole de água aqui porque tá seco. Sinto muito, não posso ajudar com isso. Saiba mais. Essa Siri, sei lá como chama isso, fica entrando na conversa, né? Então tá, S&P visto, Dow Jones visto, vamos ver o boi, já estou com ele aberto aqui na tela. É importante você saber que além da bolsa, existem outras oportunidades. Então você precisa entender a análise gráfica do milho, do boi gordo, e aí você vai ver como diversificar as suas operações. Mesmo que você seja um iniciante, você vai poder diversificar o formato de operação e ganhar dinheiro em várias frentes, né? E ganhar dinheiro em várias oportunidades que o mercado dá. Chega ao ponto que falta dinheiro para a gente operar tanto, né? Mas aí a gente consegue, se a gente tem muitas opções, a gente consegue escolher melhor. Então vamos dar uma olhadinha, estou com um boi gordo aqui no swing, né? Para swing no diário. Para mim, o boi está consolidado, então aqui é queda. Mas como assim, Lima? Não entendo nada. Você está falando que quando está verde, ele vai subir. Sim, eu estou falando, mas ó, ele já me anunciou aqui, ele veio de uma longa subida, né? Estou falando isso todo domingo. Quem acompanha, aí entende. Aí vai ficar craque, né? Quando disponibilizar aí o F34 e você tê-lo na sua máquina, você vai ficar craque nas análises. Então ele vem subindo, subindo. De repente ficou vermelho. Opa, vamos procurar por venda? Vendeu aqui. E ele não foi, acendeu verde de novo. Só essas três cores aqui já é um prenúncio. Esse negócio tá para ficar consolidado. E, de fato, ó, ele está consolidado nesse fundo e eu tenho esse topo aqui. Ah, mas será que ele vai lá em cima? Às vezes ele volta nesse fundo aqui ainda, para depois ir lá para cima. Então, como ele está consolidado, ele fica que eu brinco de dançando lambada. Esse retângulo aqui que ele faz é um salão. E ele fica girando aqui no meio, dançando lambada aí. Entendeu? Essa é a visão aí, tá? Então, para mim, apesar de estar verde aqui, eu acredito que ele está descansando ainda. Descansando do quê? De uma longa subida. Olha lá, ele partiu daqui de baixo e subiu sem dar chance. Quem procurou a compra, quem não foi arrojado, procurou a compra no toque do F34 aqui na zona bipolar, não comprou. Ficou chupando o dedo. Ah, não vou entrar aqui não, eu quero comprar mais barato. E ele foi ficando caro. Aí aqui ele deu a compra, mas não fluiu, né? Acendeu o vermelho aqui. Primeiro candle, quando acende vermelho, você tem que cair fora, né? Então, esse candle aqui, não, esse candle aqui, ó, já caiu fora na abertura do dia seguinte aqui, tá? Então, picou a mula aqui, se vendeu aqui, ó, tomou esse tamanho de stop. É um stop grande, né? Porque milho, não sei se você sabe, o milho paga R$350 por ponto, e aqui nós estamos falando mais ou menos de 310 pontos aí, né? É um stop grandinho. Mas quando ele dá certo também, você tem aí a visão aí de ganhos grandes, né? Essa é a visão. Mas, enfim, stop vai existir, tá? Sempre. Só o indicador, se ele não falhasse, o preço não virava a tendência, né? Igual aqui, para baixo aqui, tá vermelho, vende, vermelho, vende, vermelho, vende. Uma hora vermelho não deu a venda, tem que comprar. E aí ele acendeu verde. Então, né? Então, se fosse só vermelho, ele só cairia, ou se fosse só verde, ele só subiria. E isso a gente sabe que não é a dinâmica que o preço faz. A dinâmica do preço é, eu estou subindo, de repente eu vou cair. É isso. E quando esse de repente chega, é a hora do stop. E essa hora a gente tem que saber, aconteceu uma vez, mas na próxima a chance é menor de acontecer, a não ser que ele consolide, como foi o caso aqui. Mas enfim, isso daí não é o que eu estou querendo explicar aqui agora, eu acabo explicando e fica o vídeo longo, aí você vai embora, né? Mas vamos ver como é que ele está, o boi gordo, BGI Foot, no Position Trade, olha lá. Ele está deu compra aqui, e como no swing eu acredito que ele venha cair, aqui também a gente tem essa possibilidade, apesar que
o MACD está falando que ele tem upside ainda, né? Só que ele está numa região de resistência, que é essa linha rosa aqui. É uma região de topos anteriores, uma região de resistência, tá? Então, cuidado com a compra aqui, que você está comprando bem na resistência, ok? Então, falado do boi, vamos falar do milho? O milho CCM FUT tem uma pequena diferença do milho com o boi, que o contrato do milho vence a cada... tem um espaço maior do que o do boi. Do boi vence todo mês, tá? Olha lá, ó. Aqui uma região linda para compra. Por que a região linda para compra? Aqui onde ele está. Porque eu tenho um stop pequeno. E aqui eu estou com a zona bipolar em verde, tá? Então, ele pode subir isso daqui, vir aqui nessa linha branca de novo, trabalhar aqui e depois cair. Então, eu tenho um upside aqui interessante. Eu tenho uma situação aqui de MACD já na zona de sobrecompra, ok? Você pode ver aqui como ele está perdendo a força pelo histograma. O histograma está mostrando aqui. Mas, ele está fazendo esse movimento aqui. Você tem um stop pequenininho para um para um aqui, pelo menos, é bem provável, tá? Não gosto muito dessa relação de 1 para 1, mas é uma situação aí que é muito possível. Mas aqui caberia 3 para 1, sim, tá? Então, você teria esse tamanho de stop aqui, ó, para esse tamanho aqui, talvez 2,5 para 1, né? Não sei. Vamos fazer com o mouse certinho aqui. Então, compra onde ele está aqui agora, com o stop aqui para baixo, dá 1,36 pontos, né? 1,36 pontos. Para cá, não dá mais, né? 3,40, 1,36 a 2,60 com 3,90. Deixa eu ver isso, né? Dá quase 3 para 1. O ideal seria aqui nos 80, né? 2,5 para 1. É uma boa relação, isso eu já gosto, melhor do que 1 para 1, tá? Então, aqui a gente tem uma possibilidade muito interessante de compra para o milho, ok? Essa é a minha visão. Agora, ele pode vir aqui e violinar e voltar a subir, então você tem que ficar esperto. Aqui é a região de compra. Aqui é a região de compra, ok? Não pode virar vermelho aqui, para baixo. Virou vermelho, aí você muda a visão. Vamos ver como é que está ele no semanal para position trade? Então, CCM FUT no semanal. Ó, olha lá que interessante, né? Chegando na zona bipolar. Ele pode afundar mais, vir aqui? Pode. Então, pode estopar aquela compra lá. Mas, você vê, ele pode até te violinar, no caso, né? Ele pode vir aqui até o 69 ainda e tá numa situação saudável. E olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma região de sobrevenda para o semanal. Apesar que lá no diário está sobrecomprado, aqui no semanal está sobrevendido. Muito interessante essa situação aí, tá? Esse perfil aí. Então, aqui você pode esperar mais. Lógico, seu estoque vai ficar maior também. Então, eu não compro aqui, que não é região de compra, mas se ele cair aqui para baixo, eu compro, que é uma região de compra, de entrada, é onde eu vou entrar. E o alvo dele é um pouco maior do que o do swing, né? Óbvio, o position me dá risco maior, mas também me dá alvo maior. Eu tenho lá 92,30 por ali a ver, né? Ou, quiçá, uma tendência forte de alta, porque ele vem nessa tendência de baixa aqui, agora ele está virando o ciclo aí, né? Tem a safra aí, safras vindo aí, por aí vai, é futuro, né? Tem safra de setembro, é uma situação aí que pode jogar eu tenho grandes perspectivas para o milho aí, tá? Então, tem que ir entendendo a dinâmica que ele faz aí, a movimentação que o preço está fazendo aí, tá? Aqui estou olhando no semanal. Gosto muito do milho. É caro, tem que ficar rolando o contrato. Uso o ETF Core 11, que é bem baratinho, né? Bem baratinho. Lógico, você vai ter que pôr mais dinheiro para poder ter o ganho que você tem com um contrato do CCM, né? Aqui você vai ter que pôr mais dinheiro para ter o mesmo ganho, mas ele é bem mais acessível. E dá para você fatiar ele bem melhor do que operando pelo CCM, né? Aqui, além dele virar o contrato, no ETF ele não vira, né? Então é isso. Então vamos falar de ETF. Tá vindo um projeto bem interessante aí que eu estou participando e aí a gente vai falar bastante de ETF e você já sinta-se convidado, tá? Mais para frente a gente vai falar dele quando ele estiver pronto para começar, a gente vai falar dele aí para você. Falado de milho, de boi, eu não separei nenhum papel hoje, não consegui achar nada interessante, apesar que eu estou, de certa maneira, muito tranquilo com essas quedas aí, estou até feliz, sinceramente, porque
porque está abrindo grandes oportunidades aí. A gente vai trazer bastante indicação de compra já. Está vindo muita oportunidade, tá? Então, não tenho aí muita coisa, né, no momento aí interessante, então resolvi não trazer. Semana passada eu dei uma informação, né, uma recomendação de REC, e, porra, o negócio virou abruptamente, né? Então, assim, o cenário está se mostrando um pouco avesso, e a gente tem que entender aí que a gente está mudando aí o comportamento do mercado, e entendendo isso, a gente tem que tirar o pé. Não operar, esperar o momento, isso é uma das maiores sabedorias que um trader vencedor tem, tá? Ele não tem que fazer trade. Põe na renda fixa, está pagando muito bem, você tem, né, não tem risco nenhum, está ganhando lá 15% ao ano e sem risco nenhum. Então tem que saber esperar. Agora, as oportunidades que a bolsa dá é incrível, você tem que esperar, saber esse momento de comprar. Eu sempre estou falando isso daqui, todos os vídeos, em todas as semanas eu estou falando isso. Você não chega até aqui, por exemplo, você me conta aí, comente aí se você chega até aqui no vídeo. Então, quem assiste, quem vai até o final, né, observando o vídeo, consegue ter uma visão e pegar aí as informações. Eu estou aqui, eu dedico meu tempo para te levar, não te cobro nada, estou te levando informações, estou te passando conhecimento, não te cobro nada. Aliás, comenta aí, né, se você viu até aqui. Vamos ver. Quero ver se vocês estão assistindo aí, estão aprendendo mesmo. Ó, estou separando aqui para vocês. Vamos começar pelo Ethereum. Ethereum aí perdendo, né? Já falei essa linha branca aqui. Quem acompanha sabe disso. Para mim, ele está vindo buscar um MACD lá em cima, está vindo buscar esses fundos aqui embaixo, tá? Para mim é esta visão aí. Ele está longe da média Tilson, é fato, porque o preço anda assim, ó, na média Tilson. Ele passa para cima da média Tilson, ele volta, toca na média Tilson, volta, subir, toca na média Tilson. Aí ele tenta subir, não consegue, virou. Caiu, ele pode subir aqui, tá? Então, pode haver uma subida aí. Mas, presta atenção na média Tilson, MACD alto, ele pode estar fazendo o zigue-zague descendente dele aí, e confirmando esse pivô. Não tem o pivô de baixa confirmado ainda, porque ó, eu tenho esse fundo aqui perdido, foi rompido, certo? Mas o pivô ele não existe, porque isso aqui não é pivô, porque aqui eu estou no movimento de alta ainda, ó, aí fez essa perna para baixo. Então ele pode continuar subindo, daí ele pode continuar subindo lá de eterno e lá para a lua. Pode, ele não tem movimento de baixa ainda. Quando que eu vou ter um movimento de baixa? Quando eu fizer uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu venho para cá, na média Tilson, aqui a média Tilson vem, encontra comigo aqui, nesta região, aqui eu começo, aí eu perco esse fundo aqui. Pronto, aqui eu tenho o pivô. O que é o pivô? É essa perna 1, essa perna 2 aqui e essa perna 3, tá? Todo mundo fala isso aí no vídeo, não estou falando nada demais para você, mas às vezes a gente esquece de uma leitura básica dessa daí e já fica desesperado aqui, tá? Ele rompe esse fundo aqui e já desespera. Se ele realmente cair, eu acredito que essa é uma região interessante aqui, na casa dos 1.000, né? Então tem muito para cair ainda, né? Mas se ele vem aqui nos 1.000, é uma boa oportunidade de compra, tá? E tiro é ainda um ativo muito interessante, tá bom? Falado de tiro, vamos falar de outro ativo, né? Qual que é? Solana, antes de falar de Bitcoin. Então vamos ver como é que está a Solana, que inclusive é concorrente da Ethereum. Solana está aqui na região de compra, tá? O que é região de compra? Ó, região de suporte, tá bem aqui na região de suporte. Isso aqui é uma região de compra. Por que compra? Se ele romper aqui para baixo, eu stop bem pequenininho. Esse é o tamanho do meu stop para esse tamanho aqui de, sei lá para quanto, de alta, de oportunidade. O que me chama atenção? O MACD, ó. O MACD está num patamar bem alto. Então, pode ser que ele venha fazer uma correção aqui, tá? Então, para isso se concretizar, eu preciso de um desenho melhor. Eu preciso que ele rompa, de fato, esta região, que ele volte a testar tanto a Tilson quanto essa região aqui, testou ela, rompeu esse fundo aqui, aí sim eu tenho, igualzinho lá no Ethereum, um pivô de baixa. Fechou? Lembrando que eu estou olhando tudo isso aqui para position no semanal, não estou fazendo para swing não, porque o prazo legal para se operar criptomoedas é mais longo, ok? E day trade é bom também. Então, vamos olhar aqui o outro ativo,
que é Bitcoin, né? Então, vamos ver o Bitcoin. Bitcoin aí ainda, né, firme e forte aí nos zigue-zagues ascendentes. Ó, tá vendo aí? Zigue-zague ascendente. Não temos zigue-zague descendente, pelo menos no semanal, né? Aí você quer refinar um pouco, vai lá no diário, mas eu olho por aqui. Então, aqui é região de compra. Tem a Tilsa ainda de verde, a Tilsa acesinha verde ainda, né? A única coisa chata também, que tá para todo mundo, é o MACD bem alto, num nível bem elevado, ok? Então, pode ser que haja uma correção aí, mas não temos sinal dela ainda. Ela não deu as caras ainda. Esse candle aqui é feio, né? Está se formando candles abaixo da linha aqui da Tilso, da média de Tilso, candles com pavio, não sei como é que vai ser isso. Mas ainda não tem, assim, aquela venda. No diário, pode ser que esteja formando um pivô interessante aqui de baixa, né? Para vir buscar esse fundo aqui, né? Então, atenção aí, né? Tá entendendo a visão? Isso aqui é importante você perceber isso, tá? Bom, falei pra caramba, né? Falei demasiadamente, como sempre, esses vídeos são longos. E eu vou terminando por aqui, desejando a você uma ótima semana, que essa semana você possa me acompanhar lá na sala ao vivo. Eu estou te esperando lá, mas que de toda forma você tenha uma semana maravilhosa, cheia de realizações, e muita alegria, e toma as decisões corretas aí nos seus investimentos. Eu fui. Tchau, tchau. Fica com Deus.